Seja bem-vindo. Estamos aqui hoje mais uma conversa com nossos empresários e amigos. E hoje eu estou aqui com o Rafa, amigo meu, legendário comigo, da mesma família, subimos a montanha Você juntos. conte a história toda, tá? Tá? E aí, o legal é que ele é da área de arquitetura. Rafa Fleury Arquitetura, correto? Rafael Fleury Arquitetura. E aí a gente vai conversar um pouquinho, porque o Rafa, ele não mexe, ele mexe com o alto padrão das casas, de Isso. casa. E não só isso, ele ainda é urbanista, monta condomínios. E aí, ele deve ter uns 6 projetos atuais, fora o que ele já fez, atuais está andando pelo Brasil, e não atua só em Brasília. E no final ele falar um pouquinho do novo projeto dele, Casa de Júri, coisa assim. Rafa, se apresente ao pessoal. Olá, gente, sou Rafael Fleury, arquiteto urbanista, e hoje eu estou aqui com o Rodolfo, um prazer, meu irmão, estar aqui contigo, para contar um pouquinho dessa história. Eu brinco que a arquitetura é uma vida louca de arquiteto, né? Porque a gente está sempre criando, a mente sempre viajando, e para mim, fazer o urbanismo e depois entrar na residência é algo prazeroso de falar, de contar. E você não é de Brasília, né? Não Você sou é de Brasília, sou de Goiânia. Está em Lusiânia e trabalha em Brasília. Lusiânia, É a Brasília. vida louca de arquiteto. Deixa eu te contar. A história nossa começou nessa... Eu jamais pensei em sair de Goiânia. Essa não era uma pauta da nossa vida, da minha e da Ju, né? A gente... A Ju é a esposa dele. Ju é minha esposa. E companheira. Eu fiz faculdade e a gente já era casado na faculdade. Então, a faculdade de arquitetura, eu brinco que ela tem parte do diploma, porque de madrugada ela me ajudava ali, a gente sempre caminhou junto nisso. A empresa foi formada com a gestão da Ju na época. E a Ju hoje atua na área de design, então a gente sempre esteve ali muito próximo, né? Mas a gente não tinha essa vontade de mudar de Goiânia, não era o nosso objetivo mudar. Até que apareceu um trabalho fora, numa época que a gente estava migrando de projetar para empreender. Eu sempre tive um sonho, como arquiteto, de ser também um empreendedor. E eu vi uma oportunidade na época de empreender em Lusiânia. E foi a nossa primeira experiência na construção de algo que tinha sido projetado. E daí começou o nosso processo. Foi por isso que as pessoas brincam, tá, mas você é de Goiânia, seu escritório era lá, e hoje você está em Lusiânia, e agora você está para Brasília, como é que é isso? A história começa ali, nessa migração em 2009 para 2010, a gente teve essa oportunidade de fazer essa execução. E Brasília entrou por quê? Brasília entrou... Acabou o mercado de Lusiânia? Não é só isso, não. Na verdade, não é isso. Lusiânia tem crescido, tem sido uma cidade assim, muito pujante. Os condomínios fechados lá hoje, dentro da cidade, estão no 6º condomínio. Eu tive o prazer de participar dos 3 primeiros, ser urbanista dos maiores loteamentos lá de Lusiânia, condomínio fechado de alto padrão, de implementar isso lá com a experiência que eu trouxe de Goiânia, junto com os empreendedores. Mas é um processo de migração muito familiar, Rodolfo, vir para Brasília. Uma demanda pessoal que começou a exigir que eu estivesse em Brasília por uma questão familiar e espiritual. A nossa vida começou a ser muito voltada para Brasília, e a gente tem uma questão de logística muito pesada, né? De Lusiânia para Brasília. E aí eu tinha a opção: fico em Lusiânia, vou para Brasília ou volto para Goiânia. Hoje a minha vida está toda empresarial, familiar, no sentido das minhas filhas, relações de amizade, voltadas mais para Brasília do que para Goiânia. Então não fazia sentido voltar para Goiânia e recomeçar lá. Ficou mais simples estabelecer em Brasília e pegar o contrafluxo de uma prestação de serviço para Lusiânia. Cristalina, a gente está falando muito de Lusiânia, mas hoje a gente atua em Cristalina, atua em Brasília e atua em Goiânia. Então, eu creio que Brasília é um lugar que acomoda a minha família e, ao mesmo tempo, acomoda toda essa estrutura empresarial e profissional que nós conquistamos aqui em Brasília. Quando você fala condomínio de alto padrão, urbanismo, nem todo mundo é familiarizado com isso. O que é o urbanismo? O que você faz, na verdade? Fazer uma brincadeira aqui. A gente desenha rua, desenha quadra e as áreas de lazer. As áreas de lazer do condomínio. Então, imagina o seguinte, Adolfo, você chega, geralmente a pessoa, quando me procura, ela tem uma área, uma fazenda, uma chácara, vou falar de uma linguagem mais simples. Eu tenho uma área aqui, acontece muito, do lado da cidade, eu quero construir casa. Geralmente, o dono do empreendimento, o dono do terreno, ele me procura nesse momento. Já o empreendedor que é familiarizado, o incorporador,
ele já tem uma outra linguagem, porque ele já fez um estudo de mercado ao adquirir. Mas, basicamente, a gente pega uma área rural, uma área Semi-urbana. semi-urbana ali, e redesenha ela, transformando aquilo num bairro, numa quadra, com ruas. E no meu caso, eu não atuo em loteamento aberto, que seriam os bairros comuns. Eu só atuo na área de condomínio fechado de alto padrão. Qual que é a diferença básica disso para o leigo? O bairro aberto, o loteamento aberto, ele não tem regras, né? Ele não tem regras específicas de moradia como um condomínio. Né? Você compra um bairro ali, você compra um lote num bairro, Constrói o que você quiser. você vai construir o que a cidade, a legislação permitir ali. Já no nosso caso, além de projetar o bairro e as áreas comuns, que são as áreas de lazer, a gente também estabelece normas. A gente cria um plano diretor específico para aquele convívio. A altura das casas, se vai ter cerca na frente, não vai ter cerca na frente. Se eu posso ter cachorro, se não pode, se pode criar animal. São regras. E aí, a gente sempre entra num conflito, às vezes, quando o condomínio... Lusiana, por exemplo, eu cheguei na formação do primeiro loteamento. E eu vivi essa expectativa muitas vezes, essa implantação de um primeiro trabalho de loteamento fechado numa cidade. Quando isso é estabelecido, há um choque cultural. Porque, à primeira vista, a pessoa está sentindo que ela tem uma regra agora, sendo que ela não deveria ter. Eu sempre morei aqui, nunca precisei de regra, para que eu vou para dentro do condomínio? A gente escuta muito isso. Só que o condomínio fechado, ele é também a restauração de muitos valores da sociedade brasileira que se perderam. Você quer um exemplo? Brincar na rua, ter amizade, pique-esconde. O condomínio fechado, ele começa a trazer uma liberdade para o convívio familiar em função da segurança que a cidade deveria oferecer e que hoje não oferece mais. Então, a gente vê relatos de que a pessoa, ao entender que é uma vida dentro de um condomínio fechado, ela começa a ver seu filho não pegando mais um telefone para brincar, quer jogar bola na rua, quer brincar, enfim, essa vida, ela começa a ser estabelecida ali dentro. E a relação também de você saber quem é seu vizinho, que ele está guardado, que ali está protegido, entendeu? Isso cria, você baixa a guarda e começa a permitir relacionamentos que normalmente hoje nas cidades a gente não está mais tendo isso. Que tipo de equipamento, quando eu falo equipamento em condomínio, parque é equipamento, piscina é equipamento, salão de festa é equipamento, quadra é equipamento. Que tipo de equipamento não pode faltar no condomínio? Cara, o primeiro que diferencia esse condomínio dos outros é a portaria de segurança. É o monitoramento de quem entra e de quem sai. Esse talvez seja o que mais diferencia no condomínio. Você pode ter o muro e dizer que ali é fechado, mas se você não tem a sensação da segurança, todo outro aspecto que você for colocar depois, ele não vai fazer sentido. Então, na minha visão, esse é o primeiro e mais importante elemento, que é a separação entre o acesso. Como vai ser o acesso? A partir daí, eu vejo que a área de lazer verde, não é aquela área de lazer fria, não é a quadra simplesmente, mas é o convívio do verde, a restauração com o ambiente verde, ele é primordial. É o que encanta as pessoas, né? Porque existe uma transição. Eu estou saindo do meu ambiente de trabalho, saindo da cidade, estou entrando dentro de um condomínio. Ao entrar dentro de um condomínio, se eu só ofereço mais do mesmo que eu vi lá fora, eu vou até ter segurança, mas eu não vou ter aquela sensação de, poxa, cheguei, estou em casa, sabe? De desfrute, de deleite. Então, quando um projeto ele consegue de urbanismo trazer esse verde, essas áreas verdes, essas áreas comuns de conforto, aí sim você tem uma ruptura. Você já projetou vários condomínios numa área, o de Cristalina, por exemplo. De Cristalina eu faço ajudo na gestão, não é projeto nosso. Tá. Lá tem condomínio fechado e também tem a parte que é aberta do bairro. Sim. Perto de condomínio, o que tem que ter? Assim, eu tenho um terreno, mas meu terreno é lá depois da Papuda. Vamos dizer, lá no Padef, longe para Del. Bom, vamos montar um condomínio lá. Tá, mas aí a gente começa a estudar o mercado e analisar que quando você distancia, você também cria um outro produto, que aí a gente chama de segunda residência. É importante diferenciar, se eu tenho um condomínio fechado para a segunda residência, e hoje no Brasil isso está virando uma tendência, a gente vai para São Paulo, você tem Fazenda Boa Vista, você tem Fazenda da Grama,
e vários outros grandes condomínios que são segunda residência. É como se eu morasse na cidade e final de semana eu vou com a minha chácara. Para sua chácara. Mantendo o mesmo nível de segurança, de conforto e tal. Esse tipo de empreendimento ele funciona melhor quando está distante, como segunda moradia, segunda residência. Hoje, aqui na nossa região, a gente tem o Lago Corumbá 3 e 4, que tem sido um lugar assim, com vários. Inclusive, ontem eu protocolei que vai se chamar Terra Park Green, no município de Lusiânia, que tem todo um projeto desenvolvido, pensado para a segunda residência para o público de Brasília. Não é que a pessoa não possa morar lá, ela até pode. Pode. Mas na hora do processo de venda é vendido como segunda residência. Inclusive, eu também desenvolvi um projeto em Lusiânia que tem uma pista de pouso. É um dos poucos fly-in que a gente tem Vocês entenderam isso? O condomínio que tem uma pista de pouso é de avião, tá, gente? De avião. Avião. O cara entra... Não, e qual que é a diferença, então, de um condomínio que tem uma pista de pouso e de um que é fly-in? O fly-in, Rodolfo, é diferente? É diferente. É morar dentro, estar dentro com voo, né? Você pega, pousa com o seu avião, mas o seu avião vai até a sua garagem. Então, o sistema viário dele... Então, a sua casa tem um hangar. Tem um hangar. Chique, né? Quem me dera. Chego lá, calma. Chegaremos lá. Mas é interessante, porque nesse tipo de condomínio, as pessoas, às vezes, muitos deles procuram para morar, de fato. Eu desenvolvi 3 projetos residenciais de pilotos, de pessoas que têm avião, que as residências nesse condomínio lá vão ser para pessoas que querem morar. Então, nesse caso, é prazeroso para eles dizer, estou indo para casa, e aterriza e vai com seu avião até a garagem. E o traçado urbano é diferente, porque agora você tem que ter uma via para o avião, e não pode ser a mesma, e uma via para o veículo. E eu tive o prazer de projetar um condomínio assim. E no Centro-Oeste, se não me engano, esse é o segundo residencial fly-in. Tem outro já? Tem outro sendo construído, eu vi recentemente, de turismo também na região de Serra da Mesa. Mas são condomínios diferenciados. Falando de urbanismo. Eu chamo de escritório? Sim, escritório. Seu escritório de arquitetura, ele também faz prédios, ou não? Faz prédio. Ou faz, assim, projeto de prédio, ou não? Só condomínio e só casa? Na verdade, a gente faz tudo que envolve a concepção daquele bairro. Entendi. Hoje o nosso escritório está dividido em a parte do urbanismo, que é pensar o bairro, e dentro você carrega isso também, que é a parte de empresarial, de empreendedor, de querer pensar a cidade de uma forma geral, né? Você está falando isso porque tem uma empresa chamada Equity, que é focada nas áreas comerciais desses bairros. Isso. Então, a gente pensa na área comercial, porque as pessoas, às vezes, pensam na forma imobiliária e a gente pensa na forma patrimonial. O cara sendo dono, aí e que acaba tendo contrata. Prazer. Então a gente tem essa ligação, né, de pensar ali o bairro, a cidade como um todo. E nesse princípio, poxa, eu estou ali estabelecendo um master plan. Para quem não sabe, o master plan é o pensamento que dirige, é o planejamento que dirige toda a concepção urbanística de um lugar, e ela tem um timeline de desenvolvimento. Então, quando eu pego o master plan de um lugar, eu desenvolvo, às vezes, até há 20 anos o que eu estou imaginando para aquele lugar. E quando eu estou com isso na prancheta, Rodolfo, eu já estou imaginando também os edifícios comerciais, os residenciais, como eu imagino aquilo. E o nosso escritório tem essa capacidade de desenvolver aquilo que foi imaginado no master plan. Então, nós desenvolvemos, sim, o vertical. Inclusive, hoje nós estamos desenvolvendo um edifício em Cristalina. São 12 mil metros de área construída. O primeiro edifício comercial, com toda a característica de biofilia, toda a parte pensada nessa biofilia, que é o uso do verde dentro da arquitetura, de princípios verdes, de economia, de sustentabilidade. E é um prédio, o nome dele é residencial único, é um edifício único. Justamente ele leva o nome do que é um marco para a cidade. A gente deseja que aquele prédio seja um referencial e que está dentro do novo bairro planejado lá. Então, dentro do escritório, a gente faz toda essa concepção do alto padrão voltado para o desenvolvimento daquele bairro. E, por fim, nós fazemos, dentro dessa questão do urbanismo, algo que a gente ama, que é o residencial, que é tratar da pessoa ali. Aí já é algo mais do Rafa, do arquiteto Rafa. Eu mudei há pouco tempo, fiz uma casa, ainda não conhecia o Rafa também. Rafa, você vai construir uma casa para mim.
que você tenta buscar de mim para. Eu vou te falar, cara, 4 quartos, 5 quartos, é isso que eu te passo para você? Ou o que você Cara, busca quando você vai procurar? Eu sei que a mente do nosso cliente, ele sempre pensa na casa, a partir daí que você falou, Rafa, eu quero 4 quartos, mas eu não. Eu brinco, Rodolfo, que eu sou um artista. Eu gosto, eu ainda faço desenho à mão. Meu projeto é criado à mão, é croquis. Eu sou um apaixonado pela história, a história da pessoa. Então, a primeira coisa que eu vou querer de você é que a sua casa conte a sua história. Para mim, o importante é que a casa do Rodolfo reflita a história de quem o Rodolfo é. Parece bobeira falar isso ou muito genérico, mas eu vou te contar uma casa que eu entreguei recentemente, que é de uma família, e que a casa dele contava uma história a partir de um versículo bíblico que ele gostava, que a gente conversou, que é do seu interior fluirão rios de água viva. Os quartos dele, em vez de janela, eram as esquadrias totais, ou seja, eu não tinha no limite do jardim uma janela, eu tinha uma porta que abria totalmente. E esse quarto, em vez de sair para o jardim, ele flutuava sobre um espelho d'água. E todos os quartos, tanto do casal como dos filhos, lado a lado, como uma família, flutuavam sobre esse espelho d'água. E esse espelho d'água corria até a frente da casa, rasgava um muro que está na fachada, e essa água caía aos pés de uma oliveira. E lá na frente desse jardim, essa oliveira centenária, tinha uma frase: do seu interior correm rios de água viva. Contando a história de uma família que tem uma fé, que celebra isso junto e que derrama aos pés, inclusive, de quem está chegando, toda essa característica deles. E foi tão lindo que quando eu apresentei esse projeto, a gente via que aquela questão do tamanho do quarto, se o closet tinha quantas portas, ficou secundário. Entendeu? Porque a gente tinha chegado num ponto de contar uma história através da residência deles que mexia muito com o que eles iam viver ali dentro. Então, resumindo, eu tento ser um artesão, um desenhista, um contador de histórias. Legal. Divertido. Divertido. Deve ser divertido demais. E é bacana porque, a partir desse momento, o nosso escritório começou a trabalhar com ser conhecido por 2 características, Rodolfo: autenticidade e exclusividade. Quem contrata o nosso escritório hoje? A pessoa que quer uma autenticidade e a pessoa que quer exclusividade. Senão fica aquelas casas tudo iguais. Aquelas que você vai nesse condomínio, aí foi o mesmo arquiteto que fez todas as casas. O condomínio ele já carrega, pelas regras, né, uma tendência a se seguir uma linha. O que a gente tenta é fazer com que aquela casa as pessoas saibam que existiu algo além do edifício, né? A gente faz voltado mesmo para a pessoa. Eu, quando fiz minha casa, o que eu mais pensei foi na área de lazer. Porque tem a ver com você. Provavelmente você gosta de socializar, você é um cara... Então, eu pensei num palco, eu pensei na raia de piscina, que eu gosto de nadar, churrasqueira perto, tudo perto. Olha o que você está me descrevendo. Você toca, você pensou no palco. Então, você estava muito mais preocupado em contar a sua história, mesmo que você não soube falar, de alguma maneira você pensou no resultado, mas você é um cara que gosta de esporte, então por gostar de esporte você queria uma raia. Então, na verdade... E o oratório, que eu abri mão, que é onde eu gosto. Perfeito. Que é o seu tempo de oração, de meditação ali. Aí teve. Graças a Deus, deu certo. Então, o nosso escritório, ele busca primeiro conhecer quem é a pessoa, para depois definir o ambiente que ela precisa. Vocês também definem a parte imobiliária? Bom, dentro desse processo, é importante a gente separar 2 empresas, né? Rafa Fleury Participações, que é uma empresa que, com base na vivência, na experiência de 25 anos dentro do mercado de alto padrão, convivendo e aprendendo com a parte comercial, hoje também ajuda na incorporação e ajuda na criação de produtos. E o Rafael, arquiteto, apaixonado pela relação pessoal. São 2 empresas diferentes, mas que surgem a partir do mesmo trabalho, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, sim, nós trabalhamos com essa parte comercial, desenvolvendo produtos, buscando investidores, fazendo aquele grupo, assim como a Act, que é a empresa sua, a gente tem essa sinergia de fazer acontecer, fomentar aquele empreendimento. Isso é bom para todo mundo, é bom para mim como arquiteto, é bom para o investidor, é bom para o empreendedor dono do terreno, né?
Eu brinco que a mesa do arquiteto ali, ela recebe todo mundo, né? Tá todo mundo à mesa pronto para fazer negócio. Então a gente tem esse braço dentro da empresa. E quem quiser te acha como? Rafael Fleury Arquitetura, nosso Instagram, né? E o meu telefone, pode dar o teu telefone de contato aqui? À vontade. 61 99258 5156. Nós estamos no Lago Sul, na Q1, Conjunto 2. Tem que visitar lá, viu? Lá é bem bacana o escritório. Até o nosso escritório parece uma residência, né, Ricardo? Desculpa, Rodolfo, o nosso escritório parece uma residência. Porque a gente quis trazer essa relação pessoal. E aí fica ali na Q1, no Lago Sul, no Conjunto 2, lote 5. Eu nem vou contar muito, porque quando ele vai te entregar um projeto, ele te entrega um booking. Mas é um negócio diferenciado. É um negócio diferente. Tem que ir lá visitar e conhecer. Ô, Rafa, obrigado. Obrigado, meu irmão. Ó, você que está aí com a gente, comenta, compartilha, entre em contato com o Rafa. Você está pensando em um projeto de autenticidade, exclusivo, tem que falar com o Rafa. Bairro também, a parte urbanista. Ele faz tudo nessa área, faz tudo. Rafa, muito obrigado. E eu te espero na próxima vez para a gente conversar um pouquinho mais. Não. E a casa de Júlio? Você não vai contar? Peraí. Eu tenho que contar. Casa de Júlio. O que é casa de Júlio? Que projeto é esse? Casa de Júlio é um projeto que surgiu a partir de uma experiência pessoal, né? A Ju, ela sofreu uma lesão medular vindo de um acidente. É algo que a gente não foca mais nisso, não fala mais sobre isso, não é porque a gente não quer falar, porque essa fase foi vencida. Eu brinco que a Ju, apesar de hoje conviver, e a minha família conviver com a lesão medular, tem uma cadeirante em casa, a nossa casa é uma casa de alegria, de bênção, de superação. E a Casa de Júlio nasce com a vontade de transformar o lugar que muitas pessoas me perguntam assim, como você ainda mora nessa casa, a casa do acidente? Em contar uma história que, apesar de, nós superamos aquilo e transformamos aquele momento num ambiente melhor. Casa de Júlio é a história de alguém que, em meio a uma dificuldade, conseguiu achar forças em Deus para superar e transformou aquela tragédia, aquele momento de dificuldade, num novo projeto. A Ju, ela sofreu um acidente a partir de um portão que caiu sobre ela, né? Saindo de casa num dia de festa, num dia de lazer, numa sexta-feira à noite, um momento que era para ser de comunhão em família, recebendo meus irmãos que vinham de Goiânia para nos visitar. Aquela sexta-feira virou um marco de mudança de vida. O portão caiu, ela sofreu uma lesão, teve todo um processo muito difícil que a gente teve que envolver. E aquela casa, onde todo mundo pensava assim, não, vocês vão sair dali, sempre foi uma casa abençoada, ela sempre foi um lugar de bênção, e não foi um evento que anulou toda a história. E a gente resolveu transformar a casa, nessa mudança que a gente está para Brasília, num lugar comercial, que eu não posso contar todo o projeto ainda, mas o Casa de Júlio é um empreendimento naquele local, aberto para a cidade, que vai receber pessoas, e que no portão, a gente usou ele como parte do projeto, esse portão que caiu, ele faz parte de um lugar dentro do projeto especial, e tem uma frase que norteia o projeto, que está escrita assim, a entrega foi maior e superabundou sobre a dor. Que conta a história da Ju, que diz que a entrega dela, toda a fé, tudo aquilo que ela viveu, foi muito maior do que aquela dor. Então essa frase nos norteia, ela vai estar no portão fazendo parte, todo mundo que chegar ali não vai ver a ideia a ideia era que a gente não contasse a história do acidente, mas do que aconteceu a partir dele. Então a entrega foi maior e superabundou sobre a dor. Tem previsão? A gente está num processo de marca, né, de validação da marca. O projeto preliminar já está pronto. Agora a gente está na busca a gente tem conversas com um grupo de fora dos Estados Unidos que está analisando investir nesse projeto. A gente está nessa conversa com investidores. O projeto é lindo, é viável, com rentabilidade bacana, mas ele precisa também ser construído em cima de valores e princípios. Então até nisso a gente está selecionando a questão do investidor. Que bom. É isso. É demais, né? Obrigadão, Rafa. Até mais. Obrigado, próximo.